Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 14. Vamos falar sobre a expansão imperialista da África, na Índia e na China. Então, nós vimos que a necessidade de novos mercados, de novas fontes de matérias-primas, tornou-se mais urgente. Os países mais industrializados da Europa passaram então a buscar mercadorias consumidoras para seus produtos em outras regiões do planeta, na África, na China e na Índia. Ao dominar novos territórios e transformá-los em colônias, as nações industrializadas formaram impérios, como veremos nesse capítulo. O capitalismo financeiro abriu caminho para a expansão imperialista. Então, a expansão imperialista na África, né? Então, nós vamos ver que até o meados do século XIX, a presença dos europeus no continente africano se limitava a algumas feitorias e colônias no litoral. O restante do continente encontrava-se sob o poder das próprias sociedades africanas, governadas por seus reis, seus imperadores ou seus conselhos de anciãos. Esse cenário mudaria no final do século XIX, quando quase todo o continente africano, com exceção da Etiópia e da Libéria, passaram às mãos das potências europeias como parte do processo de exploração imperialista. A definição de regras para a partilha da África entre essas potências aconteceu entre os anos de 1884 e 1885 em Berlim, onde eles se reuniram, né? Representantes da Grã-Bretanha, da Alemanha, da França, Portugal, Bélgica e outros países, e fizeram o Congresso de Berlim, né? Com essa imagem que vocês estão vendo aí. Aí eles partiram a África entre esses impérios: Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, né? E os dois países independentes, que era a Etiópia e a Libéria. As características dessa colonização na África. Bom, o domínio dos países europeus sobre as populações locais africanas era maior parte dos casos extremamente violento. Os colonizadores estabeleceram um sistema de confisco das terras férteis e utilizavam a mão de obra nativa na agricultura, no extrativismo e na construção de obras que facilitassem o escoamento dos produtos até o litoral para serem transportados para a Europa. Duas políticas coloniais foram aplicadas: a assimilação, que era adotada pelos impérios portugueses, franceses e belgas, que baseava-se no ensino da língua da metrópole nas escolas das aldeias africanas, bem como a religião e da moral cristã e do modo de vida europeu, com o objetivo de quê? De criar entre os nativos uma elite de colaboradores. A diferenciação, ela foi aplicada pelos impérios britânicos e alemão, e por meio dela os colonizadores recorriam a lideranças locais para cuidar da administração colonial. Então eles se aproveitavam das disputas internas que existiam, né? As estruturas de poder que já existiam no continente africano, e essas lideranças se tornavam representantes dos colonizadores e defendiam seus interesses nas áreas dominadas. Aí nós temos a imagem, né, uma charge, foi publicada no jornal inglês The Sunday Dispatch. A imagem evidencia o aspecto negativo da expansão imperialista para os africanos. A gente vê aí o homem no chão, imobilizado, que representa o continente africano, dominado e explorado pelos europeus. O Império Colonial Britânico na África. A entrada formal da Grã-Bretanha no continente africano ocorreu em 1875. Com a compra da parte do Canal de Suez,